Podemos? Bom dia a todas e a todos. Gostaria de dar boas-vindas aqui para mais um dos eventos do ciclo de palestras do Prêmio ABAG RP José Hamilton Ribeiro. Nós estamos na segunda palestra do ciclo. Gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, do nosso mediador, né, e também do corpo diretivo aqui da ABAG. E para dar boas-vindas também, eu gostaria de chamar aqui para o nosso microfone a Mônica, que é a presidente do conselho da ABAG RP. Bem, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Quero primeiro agradecer muito aqui à Universidade Presbiteriana Mackenzie pela parceria, por nos conceder esse espaço, na pessoa do professor Dr. Hugo Harris. Professor, muitíssimo obrigado, obrigada a cada um de vocês, obrigada também a todos os alunos das outras universidades, instituições de ensino que nos acompanham aqui ao vivo pela internet nesse nosso evento híbrido. Também quero deixar vocês super à vontade, vocês poderão fazer perguntas no final, mas se houver alguma coisa que seja de tamanha ansiedade que vocês queiram interromper, tenho certeza, né, que vocês podem, a qualquer momento, fazer aí o uso de um... Tem um papelzinho, né, Valéria? Para vocês podem fazer a pergunta ou a gente pode também liberar o microfone. Para vocês que pretendem concorrer ao prêmio, peço a gentileza de que entrem no nosso site, que é o prêmiodejornalismo.abagrp.org.br, que tomem ciência do regulamento, ali está tudo bem descrito como é que tem que ser feito, o prazo para inscrição é até o dia 21 de outubro, tá certo? E depois nós vamos ter mais novidades aí que a Valéria vai anunciar ao final. Vocês precisam também fazer, preencher a ficha de presença, tá? Que é um dos quesitos obrigatórios aí para que vocês possam inscrever matérias. Que mais, gente? Nós já tivemos um evento, né, que está gravado, caso vocês queiram também acessar, que foi realizado na semana passada. Na próxima, nós teremos um painel de bioeconomia, também com Daniel Vargas, que é um coordenador do Observatório de Conhecimento, Inovação e Bioeconomia da Getúlio Vargas, a debatedora, uma grande jornalista também, presidente da Rede Brasil de Jornalistas Agro, que é a Vera Ondey. E hoje eu tenho assim a imensa satisfação de contar aqui com amigos muito especiais, que são grandes incentivadores de uma vida inteira, né, do nosso trabalho na ABAG RP, que é o ministro Roberto Rodrigues e que é também o Christian Lobauer, presidente da CropLife. Depois o nosso querido amigo, também mediador, Luiz Nascimento, vai fazer a apresentação mais detalhada deles. Eu estou sendo bem breve, que é para que a gente possa tentar concluir até às 12h30, tá certo? Que vocês possam fazer um uso maior aí da presença dessas duas grandes lideranças que temos no nosso agronegócio brasileiro. E Luiz Nascimento, a gente tem uma grande alegria, ele foi jovem talento da turma de 2012, né? Então, e hoje tem uma carreira maravilhosa, é jornalista da Rádio CBN, colunista do Globo Esporte, cineasta do Acervo da Bola, formado aqui pelo Mackenzie, iniciou carreira no Sistema Globo de Rádio como estagiário e trainee. Na CBN já foi redator, apurador, editor, produtor e repórter, até chegar à chefia da redação, onde ficou por mais de 2 anos. Atualmente, coordena a rede de 38 afiliadas da CBN. Então, desde já, agradeço muito a presença de vocês três, a presença de todos aqui que estão na plateia, e depois, no final, a gente dá mais alguns recados. Muitíssimo obrigado, aproveitem o evento, a palavra é de vocês. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje, obrigado pela presença de cada uma de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, primeiro por ter sido não, né? Uma vez mackenzista, sempre mackenzista, então me formei jornalista aqui no Mackenzie. Estou vendo aqui alguns professores que foram meus professores, como Vanderlei, o Daniel, Márcia, Santoro está aqui. Então quero na verdade, saudar aqui todos vocês e dizer também que estou muito feliz porque participei do prêmio ABAG RP de jornalismo, né? O prêmio José Hamilton Ribeiro.
E foi uma experiência muito bacana na época em que eu estava aqui no Mackenzie. E nos surpreendeu, inclusive. Rodamos aí o interior, né, junto com a Valéria, que está aqui. E foi uma experiência fantástica que eu recomendo a todos vocês. E também esse privilégio de estar aqui ao lado de duas figuras de alta relevância aqui para a gente debater esse tema, que é um tema, a gente não precisa dizer que ele é importante, né, porque é sempre pertinente, segurança alimentar mundial, que obviamente ganhou muita relevância agora recentemente com uma pandemia, com uma guerra de impactos globais. Então a gente tem aqui um tema muito importante para debater hoje. Então também quero aqui já de início saudar os dois participantes aqui desse nosso papo, começando pelo Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura do Brasil, foi secretário da Agricultura aqui do estado de São Paulo, ele que é coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e acabou de me anunciar aqui, né, ministro, que agora é presidente da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas. Isso só para fazer um resumo desse currículo. Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado aqui esse convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também temos aqui ao nosso lado o professor Christian Lobauer, que, como todos sabem, é uma referência aí da ciência política no país, doutor em ciência política pela USP, mestre e doutor, hoje presidente da Crop Life Brasil. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à nossa palestra. Vamos começar aqui esse papo. Antes de começar, na verdade, fazer aqui uma observação. Vocês veem ali do lado da entrada um QR Code, né, que é importante aqui para os alunos, para poder valer horas complementares aqui. Ao final, vocês, usando ali o QR Code, pelo que o professor me disse aqui, tem algumas perguntinhas ali que vocês vão ter que responder. Então, importante depois ninguém se esquecer aqui desse QR Code. Nós vamos começar esse papo hoje aqui com uma explanação, né, primeiro do ministro Roberto Rodrigues, depois do professor Christian Lobauer, justamente sobre esse tema. A partir dessa explanação deles, a gente vai puxando aqui a conversa, a partir desses tópicos que forem abordados. Ministro, por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com um projeto iniciado pela Mônica e pela Valéria lá em Ribeirão Preto. A Mônica também é engenheira agrônoma, foi minha aluna em Jabuticabal há alguns meses atrás, e ela tem feito um trabalho espetacular na área de comunicação, que é importante para a gente na agricultura. E estou muito contente, Luiz, de participar desse debate junto com o Christian Lobauer, que é uma das grandes conquistas do agro brasileiro. O Christian é cientista político. Vir para a agricultura é uma conquista extraordinária. Nós, na agricultura, temos dificuldade de trazer gente urbana. Agora, trazer craque urbano, a sorte é muito grande ter o Christian conosco aqui. Bom, eu vou, aqui atendendo a informação, a recomendação do Luiz, fazer uma rápida conceituação do que é segurança alimentar. Que todo mundo fala sobre isso hoje, parece uma expressão idiomática corriqueira, mas não é. Segurança alimentar é a base, é a única garantia que existe de estabilidade política e social nas nações. O tema surgiu basicamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Vários países na Europa passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial por causa de razões que todos conhecemos, né? E, terminada a guerra, decidiram que nunca mais passariam fome. E criaram, então, uma política agrícola comunitária chamada PAC, política comunitária, baseada em subsídios aos produtores rurais europeus. E aí começa a primeira confusão. Todo mundo, bom, então, foi proteger o agricultor europeu. Dá subsídio para proteger eles? Não. Deu subsídio para eles produzirem, para ter comida para o povo urbano, que era muito maior número do que o agricultor. Então, a segurança alimentar é um tema urbano, não é um tema agrícola. Agora, o agente para ter segurança alimentar é quem produz comida é o agricultor. Então, é importante a gente ter esse conceito em mente. Recentemente, então, você deve ter acompanhado aí, no Sri Lanka, um governo eleito há pouco tempo, decidiu por uma atuação orgânica, 100% orgânica, e baniu todos os insumos químicos que levavam à produção agrícola no Sri Lanka. Resultado, a safra caiu a metade do que era normalmente, o país passou fome e expulsaram o governo. O presidente foi expulso do governo. Quer dizer, a fome levou a
a uma revolução que tirou o presidente da República do poder. Por mais boa que fosse a intenção dele, a consequência foi fome. Então, essas coisas têm que ser tomadas em consideração. Aliás, não é um tema, como aconteceu na Europa há 60 anos atrás, aconteceu também na Primavera Árabe, a mesma coisa, né? Governos foram derrubados por causa de fome nos países árabes. Então, a segurança alimentar é uma coisa importante ser entendida como um fator central para a estabilidade política das nações. E os governos fazem isso para se manterem no poder. Para alimentar o povo para se manter no poder. Então, esse é o conceito que eu queria passar para vocês inicialmente. Bom, agora vamos ao nosso tema aqui. Quando a pandemia começou, em 2020, vários países importantes do mundo, que não são autossuficientes em alimentação e que normalmente importam alimentos de outros países, ficaram com medo do efeito da pandemia crescer muito e correram ao mercado para comprar comida. Não eram autossuficientes, foram buscar comida no mercado. Mas 2020 foi um ano em que as safras foram pequenas, por circunstâncias climáticas do mundo todo, mas que os estoques globais eram muito abaixo da média tradicional. Resultado, a demanda explodiu, a oferta diminuiu, preços subiram. Então, os preços subiram em dólar das bolsas internacionais, Bolsa de Chicago, Nova York. Em alguns casos, chegaram a dobrar em dólar, preço de soja, milho, carne, açúcar, os preços dobraram, em alguns casos, mais do que dobraram. Né? E isso teve uma consequência brutal. Levou à inflação de alimentos do mundo inteiro. Essa diferença entre oferta e demanda abriu a boca do jacaré entre oferta e demanda, houve a inflação de alimentos no mundo inteiro. E essa inflação de alimentos foi acompanhada por um processo muito mais dramático. A pandemia, como todos sabem também, rompeu cadeias de produção. Né? Milhares de pequenas empresas do mundo inteiro que produziam componentes ou insumos de cadeias amplas foram rompidas, fecharam as empresas. Então, faltou componente, faltou equipamento, faltou peça de caminhão, peça de trator, produto químico para fertilizante, faltou peça, componente de cadeia de produção. E isso fez com que os insumos agrícolas também escasseassem, corrompendo as cadeias produtivas. Mas países que não eram autossuficientes e produtores do mundo inteiro viram naquele processo de explosão de preços uma oportunidade de produzir mais e conquistar mercados e ganhar dinheiro, inclusive. Então, resultado, gente do mundo inteiro quis plantar mais para produzir mais, para reduzir a inflação, melhorar a oferta, né, e acabar com o problema dramático que aconteceu como consequência da pandemia também. Empresas que fecharam, economias que entraram em colapso, levaram a desemprego muito grande e a perda de renda. Então, essas coisas se somaram. O preço dos insumos dos alimentos subiu e o salário diminuiu. Então, a inflação foi acompanhada de um problema de fome. E a segurança alimentar agraçou de maneira universal. Vamos plantar mais. Não tinha adubo, não tinha máquina, não tinha semente, não tinha crédito. Faltavam serviços e equipamentos para poder aumentar a safra. Resultado, os custos de produção também subiram. Vem subindo, desde 2020 até chegaram até esse ano. Vocês devem ter acompanhado o esforço que o Brasil fez para conseguir se abastecer de fertilizante para poder botar uma safra de verão em condições adequadas. Então, esse é o cenário básico, Luiz, de segurança alimentar, que não tem a ver com a guerra, tem a ver com a pandemia. Mas a guerra complicou. Obviamente, como foi dito aqui, a guerra tem reflexos universais, seja porque a Ucrânia é um grande fornecedor de trigo e milho para a Europa, seja porque a Rússia é um produtor de fertilizantes para o mundo inteiro, para de potássio, mas também trigo para vários países do mundo. Então, houve um constrangimento adicional. A pandemia gerou a inflação de alimentos, gerou a inflação de custos de produção, gerou esse descasamento enorme no mundo todo, e a guerra deu uma martelada no processo, levando a uma condição muito pior em termos de oferta e demanda de alimentos no mundo. Que tem até uma consequência curiosa, eu me pergunto com muita frequência isso: como é que pode o Brasil, um país que exporta produtos agrícolas para 190 países, e tendo passando fome no Brasil? São coisas totalmente diferentes. De novo, oferta e demanda, oferta e procura. O produtor rural se ocupa da oferta, ele produz. Agora, a demanda é determinada
poder aquisitivo da população consumidora, que infelizmente no Brasil e no mundo inteiro despencou, também por causa da pandemia e por causa do desemprego que aconteceu antes da pandemia ainda, no final dos governos passados. Então, esse descasamento que acontece no mundo inteiro, no Brasil é um pouco mais grave por causa do desequilíbrio social de renda que o Brasil tem. Então, esse é conceito explicado, de certa forma, por essas coisas práticas que aconteceram. Dito isso, para que o meu tempo seja aproveitado da melhor maneira possível, é importante caracterizar a posição do Brasil no cenário global de segurança alimentar. O Brasil é um país que, dos países agrícolas importantes do planeta, o que mais evoluiu nos últimos anos. Vocês terem uma ideia, o Brasil, há 50 anos atrás, nos anos 70 do século passado, o Brasil importava quase metade, 30% do que consumimos. O Brasil importava comida. Importava leite, importava carne, importava arroz, feijão. Né? Então, era um absurdo o Brasil importar, desse tamanho, importar comida. Então, o governo, na época, decidiu que não podia mais acontecer isso, investiu em tecnologia, em programas que ampliaram a área plantada, e o Brasil hoje exporta para quase 200 países do mundo inteiro, alimenta 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro, e é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, mas tem o maior saldo comercial, porque ele importa pouco, exporta muito e importa pouco. Então, o maior saldo comercial do mundo é o do Brasil. Isso se deveu, basicamente, a 3 fatores internos e um externo. Os internos, tecnologia tropical desenvolvida aqui é um termo interessante, a Embrapa, que todo mundo deve conhecer, foi criada em 73, século passado, 73. Começou a funcionar em 76, 77. A Embrapa foi criada à luz dessa vontade, digamos, nacionalista de parar de importar e ser autossuficiente e também poder exportar. Então havia um sonho, digamos, patriótico, nacionalista, que era transformar o Brasil num país agrícola importante. A Embrapa cresceu sob essa ótica, sob esse conceito, com uma característica interessante. Nós tínhamos uma agricultura desenvolvida no Brasil, com tecnologia muito boa, gerada aqui em São Paulo, no Agronômico de Campinas, Escola de Piracicaba, biológico aqui em São Paulo, mas a base dessa agricultura foi buscada nos países temperados, Europa, Estados Unidos, basicamente. Então, nós tínhamos uma tecnologia muito boa, que tinha explodido, mas não tinha vertente tropical. E a Embrapa foi criada num regime diferente, conseguiram, imagine vocês, só naquele tempo mesmo, conseguiram contratar mandaram 1.000 técnicos para o exterior. 1.000 técnicos, aprender rotas tecnológicas. Voltaram e tropicalizaram isso. Então, essa tropicalização da tecnologia é que deu o saldo de produtividade no Brasil, e os números, não podia ficar falando número para vocês aqui, mas é bobagem falar número para vocês, só uns poucos números. Depois o Christian dá muito mais informação do que eu dou aqui, mas de 1990 para cá, 1990 foi no Plano Collor, você não tinha nem nascido, mas o Plano Collor foi um plano que começou a estabilizar a economia brasileira, então eu uso muito esse ano porque tem um emblema do ponto de vista político no Brasil. Né? No Plano Collor, de lá para cá, em 32 anos, a área plantada com grão no Brasil cresceu 91%, área plantada, e a produção cresceu 376%, a produção cresceu 4 vezes mais do que a área plantada. Por quê? Tecnologia que gerou mais produtividade por hectare. Então, os números são impressionantes. Isso mostra uma característica do Brasil para grão, mas para carne, para açúcar, para qualquer produto. A tecnologia tropical desenvolvida aqui permitiu essa explosão de crescimento com menos área plantada. Hoje, o Brasil planta grãos em 71 milhões de hectares. Na verdade, planta em 50 milhões de hectares. Mas o Brasil é um pouco país do mundo que faz 2 até 3 safras da mesma área. Então, a soma das 3 áreas, no mesmo ano, 71 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaria de mais 103 milhões de hectares, além dos 71, para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares de desmatamento com a atividade por causa da tecnologia tropical sustentável gerada aqui. Então, tem uma tecnologia. Segundo terra disponível, o Brasil ainda tem, o Brasil, como todos sabem, tem 850 milhões de hectares. Né? Nós cultivamos hoje perto de 90 milhões de hectares do Brasil. Então, tem uma área enorme ainda para crescer. Nós não estamos crescendo mais em área plantada,
em desmatamento, porque é proibido o desmatamento no Brasil. O Código Florestal é muito rigoroso. Infelizmente tem bandido que desmata ilegalmente. Nós estamos tentando combater todo tipo na agricultura, mas não são agricultores, são bandidos, madeireiros, garimpeiros, invasores de terra. São bandidos que perturbam a agricultura, mas criam uma imagem negativa para nós. Mas o fato é que hoje a agricultura está crescendo em área de pasto. Nós lançamos também programas com a integração lavoura-pecuária, que pode fazer pasto e agricultura no mesmo ano, né? E isso permite aumentar muito a produção de pecuária e de agricultura na mesma área. Sei que você sabe desmatar, mas então estamos avançando espetacularmente com tecnologia e com gente. O Brasil tem uma característica notável. Nós temos uma juventude no campo. Uma juventude no campo. Você vai na Europa, na Ásia, então, Estados Unidos, mesmo Estados Unidos um pouco menos, mas na Europa e na Ásia há o envelhecimento dos agricultores é flagrante, quase que envelhece 1 ano por ano na média, porque o jovem não fica no campo. Na Europa e na Ásia menos ainda. E aqui não, aqui nós estamos atraindo o jovem para a agricultura, né? Tenho aqui 2 estudantes da Getúlio Vargas que criaram um centro de agricultura de gente urbana, porque está atraindo a juventude. E a digitalização, está trazendo o jovem. Dá um computador para mim, não faço nada com o computador, eu sofro com o computador. Dá para o meu netinho de 20 anos, ele vai tritura o computador. Então, essa juventude competente na área de informática, de internet das coisas, vem vindo para você com gestão da agricultura espetacularmente. Então, são características, esses 3, terra, gente, tecnologia, que juntas poucos países têm. E a quarta é que o mercado consumidor cresceu no mundo, países como China, países asiáticos, vários países asiáticos, mesmo na Europa, tiveram um aumento de renda per capita, então demandam mais alimentos, energia, fibras, embora que o nosso mercado cresceu enquanto a produção cresceu. Então deu um casamento entre demanda e oferta, e o Brasil, que, para você ter uma ideia, em 2020 o Brasil exportou 21 bilhões de dólares, 21 bilhões de dólares de agronegócio, em 2020, há 2 anos atrás. No ano passado, 120 bilhões de dólares. E esse ano, 140 bilhões de dólares. Então, porque tem mercado. Então, os 3 fatores nossos, terra, gente e tecnologia, se somaram a mercados que se abriram e o Brasil explodiu nesse processo de crescimento agrícola e abastecimento ao mundo inteiro. Bom, vou terminando aqui, Cristian, já vou terminar para passar a bola para você fazer gol. Mas, então, nesse cenário em que o Brasil vem se mostrando um confiável produtor com tecnologia sustentável e de demanda crescente, como é que o mundo está se olhando sob a ótica da segurança alimentar com sustentabilidade? As coisas não podem ser separadas uma da outra. Provavelmente, o crescimento da agricultura vai se dar no cinturão tropical do planeta, que é a América Latina, toda a África subsaariana e alguns países asiáticos também estão na área tropical. Por quê? Porque é nessa região do mundo que ainda tem terra para aumentar horizontalmente o plantio. E é onde a tecnologia é muito baixa, então para crescer a produtividade também verticalmente. Então, nós podemos crescer nesse cinturão tropical a oferta de alimentos no mundo. Os países do hemisfério norte, pega a Europa, basicamente, já estão bastante ocupados, pode crescer pouco em termos horizontais, pouca área para acrescentar. Não obstante, por causa da pandemia e da guerra, a Europa decidiu que áreas de pousio, que eram áreas reservadas para o meio ambiente, estão sendo plantadas, inclusive nos Estados Unidos também, porque a segurança alimentar é mais importante do que qualquer outro sistema, porque derruba o governo, né? Então, mas o crescimento dos países do hemisfério norte, em termos de área plantada, é menor do que o nosso. Também a tecnologia deles estão lá na fronteira do conhecimento tecnológico, então já estão com produtividade muito alta por hectare. E aqui no cinturão tropical, há um espaço para crescer horizontal verticalmente. E o Brasil é o líder no cinturão tropical, porque a tecnologia tropical gerada aqui é a melhor do mundo inteiro. Então, nós temos uma capacidade de produzir mais, aumentar a produção, e, portanto, exportar alimentos para o mundo inteiro. Mas, mais do que isso, o que a mim me importa, ao Christian também, é exportar conhecimento, informação, tecnologia, equipamentos, insumos, máquinas agrícolas, para ensinar os países tropicais, na América Latina ou na África, produzirem mais, de tal forma que a questão da segurança alimentar interna seja também conquistada de maneira consistente. Então, esse é o ponto que eu quero terminar a minha conversa aqui. Expliquei que é conceito de segurança alimentar,
contei um pouquinho de números do Brasil, podia ficar falando até depois da manhã sobre numerologia aqui para você, mas não interessa muito. Mas o fato é que nós temos crescido com base em tecnologia, basicamente, e gente jovem, isso é uma coisa espetacular. Olha o Luiz aí, ó, formado aqui há 10 anos, já está cracão na CBN, na CNN. Então, esse é o tema que eu queria trazer para vocês. O Brasil tem uma posição global hoje muito favorável a ser o campeão mundial da segurança alimentar. Como não há paz onde houver fome, se o Brasil acabar com a fome no mundo, vai ser o campeão mundial da paz. Então, esse é o sonho que eu tenho nos meus 80 aninhos aqui. Quero ver se nós seremos um dia campeão mundial da paz, alimentando o mundo inteiro. Era isso aí que eu queria contar para vocês. Agora o Christian toca para frente com tecnologia. Muito. Muito obrigado, ministro. Olha, só dessa sua fala aqui já daria para a gente puxar N temas. Posso pedir né? um favor para você? Diga. Olha, no Brasil tem essa tradição de chamar quem foi ministro, chamar de ministro a vida inteira. Governador. Eu fui ministro há 16 anos. Não me chamar de ministro. Não? Não. Aí fala, bom, então ex-ministro, ex-pior. Pior eu ainda. sou ex-ministro, ex-secretário, ex-presidente da OCB, ex-presidente da Rural, ex-presidente da BAG, ex-presidente da CI, sou ex-presidente de 50 instituições, ex-marido 2 vezes. Você chama de ex, né? É pior ainda. Então, Roberto, tudo bem. Então, mais fácil. Obrigado. Pelo que o senhor estava falando aqui, ainda assumindo várias presidências, né? Então, presidente é de muita coisa, né? Ex! É isso aí. Obrigado. Obrigado, Luiz. Professor Christian, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Queria cumprimentar os professores do Mackenzie, escola que o meu avô foi professor também durante muito tempo, 30 anos o meu avô deu aula aqui, então fico muito feliz em estar aqui. O pessoal da... Senta aqui, fala aqui, ó. Não abaixa. Não está apagando. E agora? Melhorou? Melhorou. Cumprimentar a Baga de Ribeirão, a Mônica, a Valéria, os professores, os meus queridos aqui da mesa, o Roberto, queridão, o Luiz. E vou aproveitar, já que o Roberto fez uma apresentação de conceito sobre segurança alimentar e deu vários números da oportunidade brasileira, eu vou trazer uma outra dimensão da conversa, que é a guerra, que eu acho que para esse público e para a nossa... Já que a gente está numa universidade, numa escola que procura um pouco mais entender os meandros desse fenômeno triste que está acontecendo, eu vou gastar um pouco de tempo para falar sobre a guerra. E aí fazer uma conexão com a segurança alimentar, a questão agrícola no mundo, e depois um comentário breve sobre o Brasil nesse negócio. Como é que o Brasil tem se comportado e qual a oportunidade brasileira que cola naquilo que o Roberto já concluiu na sua intervenção. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Por que existe essa guerra entre Rússia e Ucrânia? E para entender essas coisas, assim como a gente fez há 30 anos atrás para entender o que era a guerra da Iugoslávia, vocês estavam nascendo nessa época, mas nos anos 90 teve uma guerra horrível na Europa, nas portas de Viena ali, gente se matando nos bairros de Sarajevo, e a gente não sabia explicar por quê. A gente tem que buscar na história as razões desses fenômenos. A gente não pode entender essa guerra da Ucrânia e da Rússia simpatizando com o Putin ou não. Não interessa muito se o Putin é simpático ou não é. O que interessa é o seguinte, em 3 linhas aqui. Primeira coisa, a Ucrânia nasceu muito antes da Rússia. A Ucrânia é um país que nasceu no século IX e até o século XII. Era um reinado chamado Reinado de Rus, Reinado de Kiev, de onde vem a palavra Rússia. Depois que os mongóis vieram e invadiram aquela região, voltou a existir um reino das 2 coroas, entre 300 anos, que era o reino da Polônia e da Lituânia, que ocuparam essa região do mundo onde é a Ucrânia hoje. Então, o ucraniano, quando ele fala hoje, a língua ucraniana, embora seja cirílica, tem várias expressões polonesas, muita influência polonesa, inclusive influência da religião católica, que é a origem da religião não ortodoxa, que vem
da influência polonesa. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, quando eu fechar o raciocínio. Existiu um tratado em 1654, chamado Tratado de Pereslávia, que nunca a gente ouviu falar. A gente nem leu isso em nenhum lugar da imprensa. Que é muito importante a gente saber o que aconteceu nesse dia. Nesse ano, pelo menos, de 1354. Que foi o quê? Os cossacos, que eram os cavaleiros das estepes, que trabalhavam junto com os poloneses e lituanos, se rebelaram contra os poloneses e lituanos nessa região que era a Ucrânia. E se aliaram a quem? Aos russos moscovitas, que estavam surgindo como nação. A Rússia de Moscou só surgiu no século XVII e se transformou depois na grande Rússia que a gente vai conhecer nos capítulos seguintes da história. E por que isso é importante? Porque vou dar um salto de mais 300 anos, e na União Soviética, em 1954, o Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, e vocês sabem que a União Soviética surgiu em 1917, depois em 1922, né? Bom, se não souberam, vão saber. Ele fez um movimento que explica muito o que está acontecendo hoje. Ele, aspas, devolveu a Crimeia à Ucrânia de presente para celebrar a amizade e união dos povos russo e ucraniano. A Crimeia, para quem não sabe, é aquela península que tem no Mar Negro, onde está boa parte da frota russa, e que nunca foi ucraniana. E hoje ela é tratada como se fosse. E aí a gente chega no momento atual. O que aconteceu em 2014, depois de uma série de fenômenos aí políticos, entre eles a expansão da OTAN, que é os países da Organização do Atlântico do Norte expandindo a sua aliança de segurança. A tentativa de trazer a Ucrânia para dentro da União. E um presidente ucraniano bancando essa agenda. O que acontece no imaginário russo, pós-soviético, perdendo a Ucrânia para a OTAN? É muito mais complicado de entender do que a gente aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, conseguimos entender. Isso fala com o passado das pessoas. Então, o presidente Putin invadiu, literalmente, fez uma ocupação da Crimeia e iniciou um processo de conflito nas fronteiras leste da Ucrânia, porque tem muito mais russo que ucraniano ali. Mas é um problema que é milenar, se não secular. Mexe com o imaginário desses povos. E em 2014 isso já aconteceu. De 2014 para cá, houve conflitos permanentes na fronteira, área industrial, muito importante conhecer isso também. No desenvolvimento soviético, nesse período em que tudo era uma coisa só, todos eram os irmãos da União Soviética, o desenvolvimento industrial forçado, desde a época do Stalin, foi feito nas regiões do leste da Ucrânia, onde tinham as principais siderurgias, onde os portos mais importantes estavam lá, que é a chamada região do Donbass, que tem um rio chamado Don. Então isso já vem no imaginário, na história russa e história ucraniana. O Brezhnev, para quem já ouviu falar nesse cara, que foi secretário-geral do Partido Comunista depois do Khrushchev, de 64 a 82, no período máximo da Guerra Fria, era ucraniano, não era russo. Então, assim, para vocês verem como é uma guerra entre irmãos. Nós estamos falando de regiões que eram praticamente a mesma coisa nos últimos 300 anos. Mas não eram nos últimos 1000. E essas coisas para nós são esquisitas, porque o nosso país tem 500 anos. Nós temos 200 aí agora, vamos celebrar daqui a pouco, 200 de independência. Nós temos um pouco mais de 100 de república. Essas regiões do mundo têm 1000, 2000 anos de história. E essas coisas ficam no inconsciente coletivo. Então, por que eu estou trazendo isso, Roberto? Porque essas coisas explicam por que esse conflito não termina tão cedo. Não estamos falando de um conflitozinho qualquer. Nós estamos falando de um conflito crônico. Pode ver, a gente imaginava, daqui um mês acaba a guerra. Não, acabou, vai piorar. E é uma coisa que vai permanecer durante um bom tempo. E mesmo se a guerra terminasse hoje, o estrago que já foi feito na infraestrutura, na capacidade produtiva, no imaginário coletivo dos ucranianos e até dos russos da fronteira, é muito grande. E o efeito que isso tem sobre a produção agrícola, que é o segundo ponto da conversa, não é conjuntural, ele é estrutural. Porque ele vai durar um bom tempo. Por quê? Porque a Ucrânia é o quarto produtor mundial de milho. Está entre os maiores produtores mundiais de cevada, entre os maiores produtores mundiais, se não o segundo maior, o terceiro maior produtor de óleo de girassol, que é o óleo de cozinha da dona de casa. Aqui a gente usa óleo de soja, lá
eles produzem óleo de girassol para a dona de casa alemã. São grandes produtores de girassol. Cevada, milho e trigo. Estão entre os 7 maiores produtores de trigo, mas para a região ali, do Mar Negro, ali, da região do oeste norte-africano, do leste norte-africano, do Oriente Médio, de uma forma geral, vários países dependem do fornecimento de trigo ucraniano e russo em valores do tipo 70%, 75%. A Turquia depende de 70% do trigo consumido na Turquia para fazer pizza, macarrão, biscoito, o que você imaginar, vem da Ucrânia. Países como a Armênia dependem 100% do trigo ucraniano. Países como Eritreia, países como Djibouti, coisas que a gente talvez nem tenha ouvido falar aqui, são países ali da região. O Egito, que tem 100 milhões de habitantes, depende em 70%, 60%, 70% dos grãos daquela região. Então nós estamos falando de uma coisa, que é o conceito que o Roberto estabeleceu aqui, que é a segurança alimentar. Nós estamos falando de povos, de países, nações que têm 100 milhões, 90 milhões de habitantes, uma região que tem 400 milhões de habitantes, dependendo desses grãos. E a produtividade ucraniana, evidentemente, que caiu barbaramente. E o efeito que isso tem é isso que o Roberto também explicou. Um desbalanço nos preços, uma escassez, uma procura por medo de falta de alimento, uma procura muito grande por vários países que dependem desses grãos, e um resultado de insegurança alimentar no mundo inteiro. Né? O resultado desse processo é que assim, a gente não vai ter uma solução a curto prazo. O que vai acontecer nessa região da Ucrânia, eu vou dizer para vocês que eu posso estar enganado, mas acho que não estou. Vai acontecer o que aconteceu no Chipre, vai acontecer o que aconteceu na Caxemira. São regiões do mundo onde houve uma divisão entre duas forças e não houve uma solução, não houve paz, não houve um acordo. Então fica dividido. Provavelmente a Ucrânia vai ficar num ambiente de guerra civil, e a metade do país, onde tem um rio que chama-se Dniepr, esse rio que divide ela bem no meio, que é a região onde, estrategicamente, a Rússia, pelo menos aquela metade oriental, ela deseja. Porque aquilo ali sempre foi Rússia. E isso significa, essa linha desse rio, por acaso, é aquela que os cossacos negociaram com os russos em 1654, a linha do rio Dniepr, que é onde a gente acha que a estratégia militar russa vai querer levar, pelo menos, a ocupação total e o domínio russo sobre o país. Vai dividir a Ucrânia em dois países. Esse é um cenário que me parece muito provável, que aconteceu na Caxemira, que aconteceu no Chipre, e nós estamos aí há 50, mais 70 anos com regiões do mundo divididas, né, com linhas das Nações Unidas no meio, quando há armistício. O fato é que na produção de alimentos o efeito continuará permanente, porque a destruição da infraestrutura é tal que a produção ucraniana, embora ela ainda aconteça, a gente tem associados na CropLife, a CropLife é uma associação de empresas que fornecem defensivos agrícolas, agrotóxicos, para quem não gosta, ou biodefensivos e sementes. Então, uma das nossas grandes empresas, empresa alemã, gigante, ela continua fornecendo insumos para os ucranianos produzirem. Tem um dilema ético na cabeça da empresa. Devemos contribuir para a Ucrânia continuar produzindo ou não, em função do conflito? E a decisão foi sim, justamente por uma questão ética de o que der para produzir de alimentos é uma questão humanitária. Então, embora haja guerra, a empresa vai continuar fornecendo insumo, porque quem ainda conseguir produzir na Ucrânia vai fazer a diferença no final, nesse jogo de tensão permanente no fornecimento de alimentos no mundo. E colocando todos esses aspectos, eu coloco o Brasil na jogada. E aí o Roberto já deu um pouco a deixa. Primeiro, a posição política brasileira. Acho que tem muita gente, vocês devem ter discutido isso aí na escola, com os professores, se o Brasil está certo ou está errado de ir lá visitar o presidente da Rússia, o que o Brasil deveria fazer, independente do presidente X ou Y. Eu acho que é importante a gente pensar assim, as nações, vocês já conhecem isso, as nações não têm amigos, as nações têm interesse. Para que haja prosperidade e desenvolvimento no Brasil, a gente precisa ter fertilizante. Fertilizante não tem produtividade na produção agrícola brasileira. E o Brasil é dependente em 90% do fornecimento de fertilizantes. Infelizmente. A gente tem tudo aqui, mas não tem fertilizante, não tem potássio. O potássio que a gente não consegue explorar. Se conseguisse, era mais caro do que o deles. Então, para conseguir manter o fornecimento desse potássio, principalmente,
e, ao mesmo tempo, e manter a produtividade brasileira para ter todos esses números positivos de produção, de produtividade e de exportação, é necessário ter uma posição de neutralidade. E, infelizmente, pregar a paz entre os dois países, não haver alinhamento em relação ao conflito, mas haver, sim, um interesse econômico que tem efeito direto sobre a prosperidade dos brasileiros. Porque ou você trabalha para a sua população, ou você trabalha para alguma outra agenda. E a agenda de Estado brasileira é lutar pela paz e, ao mesmo tempo, conseguir manter a produtividade agrícola. É difícil o negócio. Então, acho que eu colocaria que a posição brasileira, independente das figuras políticas, está correta. Diplomaticamente está bem posicionada. E, para concluir, a oportunidade brasileira. Tem um cavalo encilhado, mais uma vez passando aí, Roberto. Esse país aqui, né, o Roberto Campos dizia que o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder oportunidades. Espero que essa não seja mais uma. Porque, olha, esse quadro que foi colocado aqui, que é um quadro totalmente impensável há 3 anos atrás, é um quadro de efeitos de pandemia que desestruturaram a logística mundial. Recentemente, tive uma palestra de uma diretora da Maersk, que é a maior empresa de containers do mundo, uma empresa dinamarquesa importantíssima, disse o seguinte: o sistema logístico mundial, para todos os produtos, não só agrícolas, está sob o fio da navalha. Tem menos linha de frete, o custo dos containers aumentou 7 vezes, as filas nos portos são crônicas. Em Long Beach, até hoje, você tem mais de 100 navios esperando para Long Beach, um porto na Califórnia, importantíssimo para o sistema americano de fornecimento de alimentos e etc., e de produtos, de insumos. Tem fila de 100 navios, crônica, e as conversas se dão entre o presidente da Maersk e o Biden, para ver o tamanho do problema que o mundo está enfrentando. Quer dizer, é tão estratégico que qualquer desvio, qualquer turbulência a mais, além dos restos da pandemia, além da guerra e além das mudanças climáticas, é uma situação de muita instabilidade. E é exatamente aí que está a oportunidade brasileira. Por quê? E vou concluir repetindo um pouco o que o Roberto disse. Esse país aqui tem... vou colocar só alguns números também. Ele tem 10 vizinhos, não tem conflito com nenhum. Não tem conflito religioso. Não tem problema de questão regional, de secessão, etc. O problema brasileiro é só aspas, de renda e desenvolvimento. Tem água, tem sol, tem gente trabalhadora, tem empresa organizada, tem banco, tem financiamento, tem tecnologia, tem universidade, tem pesquisa. Só não tem vergonha. Só falta ter vergonha, porque o mundo está pedindo que o Brasil se apresente, né? Cumpra com o seu papel. 40% de tudo que vai ser necessário até 2050 para a produção de alimentos tem que sair daqui, não tem como sair de outro lugar. Isso é número estrangeiro, de USDA, de FAO, não é o Brasil que está falando, não é o ufanismo brasileiro. Então, assim, se a gente tiver juízo, mais uma vez a gente tem a grande chance de colocar o Brasil no caminho da prosperidade. E isso tem que acontecer por gente como vocês, essa geração que está aí. Porque é um processo de 15, 20 anos que a gente tem para conseguir ocupar esse espaço antes que o Brasil fique velho. Porque aí é uma outra conversa que eu não vou gastar aqui. Mas o Brasil, se ele tem mais 15 anos para ficar menos pobre antes de ficar velho. Uma questão demográfica. Em 2030, o Brasil vai ter... Nasce um, morre um. Não tem mais crescimento vegetativo. E aí, em 2050, a gente vai ter 65 milhões de brasileiros acima de 60 anos. É um país de pessoas mais velhas. Todas as políticas públicas vão ter que ter um outro desenho. A não ser que a gente tenha imigração de indiano, de chinês, de paquistanês, mas é uma outra conversa. O fato é que a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que está aberta, tem que ter responsabilidade, e essa janela é dessa geração que está aí sentada, está aqui ouvindo, para poder fazer com que o Brasil suba nesse cavalo aí e faça com que essa capacidade, esse presente que foi dado por Deus e pelos brasileiros, seja bem aproveitado. Produzir alimento, produzir comida para o mundo, com tecnologia, com responsabilidade, com segurança do alimento, se são alimentos produzidos e exportados para mais de 150 países, é porque eles estão saudáveis. Porque todos os dias aparece um iluminado dizendo que o alimento brasileiro tem veneno. Né? Outro dia o IDEC apareceu com um relatório dizendo que o nuggets e o hambúrguer tem agrotóxico no nuggets. E as pessoas ficam acreditando nessa bobageira toda.
E não é nada disso que está acontecendo. Eu tenho uma tonelada de papéis, números e dados, se vocês quiserem conversar sobre isso também depois, para a gente debater também esse tema da segurança do alimento, além da segurança alimentar. Obrigado pela oportunidade. E, Luiz, se tiver perguntas, eu vou ter prazer em responder. Ô, Cristian, obrigado aí pela tua palestra, mas eu queria agregar achei que você ia falar do pedacinho, mas ele não falou, então eu vou falar um pedacinho dele. E que é o seguinte, vocês devem ter visto pela mídia hoje, há uma frequente inquietação em relação à globalização da economia. Acabou a globalização? Vai acabar a globalização? A pandemia, a guerra, acabar a globalização? Provavelmente não. Há um conceito mais conservador, vai mudar a globalização, né? Então, há uma aposta de que o mundo vai ficar de novo bipolarizado, vai ter de um lado o Ocidente, países ricos, poderosos, mas sem líder. Não tem liderança no Ocidente hoje em dia. E do outro lado, a Ásia, sob o comando da China, que tem estratégia, tem líder e tem ambição. E as duas palavras que nortearam as relações internacionais a vida toda, que são cooperação e competição, perderam um pouco o equilíbrio entre elas e as tensões voltaram a crescer. Então, nesse cenário, Ocidente poderoso, sem liderança e sem projeto. Ásia poderosa, com liderança com projeto. Nós, Brasil, somos um país ocidental, pendurado na Ásia, comercialmente falando. Então, nós somos um país meio tartaruga, meio em cima da árvore aí, né? Então, é um tema complexo, que pode gerar dificuldades, mas, por outro lado, tem muitas oportunidades, na linha do que o Cristian está dizendo. Um país desse tamanho pode ser o balanço, o equilíbrio entre todos. Um país grande como o nosso. Podemos aumentar a produção, podemos alimentar o mundo inteiro. A Europa, a América e a Ásia toda. Então, tem uma oportunidade. O negócio do cavalo é espetacular. E o cavalo é bom. Então, tem que montar nele. A gente percebe aqui, pelos pontos que vocês dois colocaram, da contribuição que o Brasil pode dar para essa questão da segurança alimentar do mundo, como produtor e exportador, e a gente vê que isso só cresce. E também, né, o que o senhor falou, Roberto, de segurança alimentar no próprio Brasil, né, de que a gente precisa também aqui, né, fazer a lição de casa para resolver essa questão. Tudo passa por quem vai montar nesse cavalo e direcionar para onde esse cavalo vai, é mais ou menos isso. E a gente está em mais um momento-chave desse ponto, né? O que falta, de fato, é uma visão de Estado para o Brasil, tanto olhando para dentro quanto para fora nesse momento atual. Quiser falar, professor, por favor? Eu acho que, eu costumo dizer lá na associação que a gente está numa associação internacional, mas eu costumo dizer assim que 80% do nosso tempo a gente gasta com os problemas brasileiros criados pelos próprios brasileiros. Nossa agenda é toda desmonte de bomba, de bobagem que nós mesmos fazendo para nós contra nós mesmos. Transferindo essa ideia um pouco para a sua pergunta, eu acho que tem um pouco isso. O Brasil, esse diagnóstico que está sendo feito aqui, ele é reconhecido por uma boa parte do pessoal que acompanha a agricultura, a agroindústria, que conhece um pouco o universo da exportação, os mercados internacionais. Mas ele não é entendido, de forma geral, pelas estruturas burocráticas brasileiras, pelas universidades e pela nova geração. Não é. Não está claro. Então, eu temo que o cavalo esteja aí, a gente faça uma confusão aqui interna, como a gente costuma fazer historicamente, e não sabe aproveitar isso. Porque, sim, depende... A gente não tem que depender de direcionar... de Estado dirigista, né? Nossa história é de um país que depende do que o Estado diz para a gente fazer. A gente deveria depender da capacidade das forças produtivas privadas realizarem esse feito, porque é o que está acontecendo. Quem faz esse negócio acontecer são os traders, são os produtores rurais, donos da sua própria terra, são as empresas que fornecem insumos, são as empresas de máquinas. É todo esse universo privado que está fazendo isso acontecer. O Estado tem que servir como regular o serviço, só, e fazer os contratos serem cumpridos. Às vezes ele interfere, é o caso da Argentina, e estraga tudo. Então, vê o que aconteceu na Argentina agora. A Argentina já vem numa toada ruim e eles insistem em tributar a exportação de grãos. É um país que depende da produção agrícola, depende da produção de carne, produção de trigo, produção de milho,
E eles, como estão quebrados, ficam insistindo em tributar a exportação. O que acontece? O produtor produz menos. O que acontece? Cai a produção. O que acontece? A produção aumenta o preço. Não compete, né? Exportar imposto é uma estupidez absoluta. É uma coisa que vem sendo repetida. Tem gente aí, por aí, dizendo que vai fazer uma coisa no Brasil. E a gente tem que ter responsabilidade. Então, assim, basta o Estado brasileiro não estragar o jogo, eu não sei se isso vai acontecer ou não vai, o futuro vai dizer, que eu acho que a coisa vai sozinha. Eu tenho a impressão que vai sozinha. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos próprios vícios aqui, porque a história, se olhar para trás, a gente já cometeu alguns equívocos aí que custaram caro. Roberto, agora já me deixou à vontade, eu vou chamar de você, então. Por suposto. Já que ele foi em Argentina, por Falou suposto. falou aí dos seus 80 e na sua fala você trouxe aí um resgate de como o Brasil foi se comportando ao longo desses anos. Quando você olha para frente, para esse futuro do Brasil aí, mais 10, mais 20, que você falou que vai até os 100, né? Então... Eu estava falando para ele, antes de começar a reunião aqui, que eu pensava, 80 anos, deve ser muito difícil chegar aos 80 anos. Cheguei, não foi tão difícil, então agora eu dobrei a aposta, vou chegar no 100. Olhando para o seu 100, você tem boas perspectivas ou más perspectivas nesse sentido? Olha, mais ou menos na linha do que o Christian está dizendo aqui. Eu tenho ótimas perspectivas. Primeiro que eu sou agricultor. Olha, um agricultor é o cara que põe uma semente no chão. O cara que acredita que a semente vai encontrar temperatura e umidade suficientes para a fisiologia daquela mágica que é a semente. Começar a se mexer lá dentro, dar um pedacinho para baixo, que é a raiz, um pedacinho para cima, que é a parte aérea, que a parte aérea vai atravessar a terra, não vai ter nenhuma geada, nenhuma chuva de pedra, nenhum gafanhoto, nenhuma formiga, vai terminar de colher, vai pagar o banco, vai pagar o imposto do governo, vai pagar tudo e continuar vivo. É um homem de fé. Então, o agricultor é um homem de fé, de esperança. Então, eu sou muito otimista em relação ao nosso horizonte, por essas questões todas. Não há nenhum drama no mundo hoje maior do que a segurança alimentar. Nenhum. Porque a fome é a maior de todas as tragédias. Todas as tragédias. Mas a segurança energética também é um problema na Europa. Claro, você pode ficar sem ver televisão uma semana, mas não vai ficar sem comer uma semana. Então, a segurança alimentar é o maior drama da humanidade, discutivelmente, e o Brasil é um candidato a resolver isso, desde que haja competência e a gente saiba montar no cavalo. Então, Luiz, eu sou muito otimista, tenho grande expectativa esses assuntos avanços, mas tem três questões fundamentais para que essa coisa funcione adequadamente. Primeiro é ciência e tecnologia. Um país que não cuida de inovação, não cuida de ciência, mata o seu futuro. A ciência é a única condição de a gente avançar. Nós estamos meio que, como a gente fala na rua, tropicando nesse negócio da ciência aí. Estamos perdendo um pouco de espaço nesse negócio. Então, isso tem que haver uma reversão grande, investir para valer em ciência e tecnologia. Segundo, é logística e infraestrutura. O Brasil, isso é uma coisa interessante na linha da história que o Cristiano conta aqui. Até os anos 70, a agricultura era costeira no Brasil. Por quê? Porque o consumidor era costeiro. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, era tudo costeiro. Nordeste teria tudo costeiro. O consumidor estava na costa. Então a agricultura era costeira, até porque a terra melhor era costeira. E o cerrado, que é o grande componente do território brasileiro, o centro-oeste, era evitado, né? Eu sou de um tempo, eu ouvi ainda, quando eu tinha idade de vocês, eu ouvi a dizer cerrado, Deus me livre, cerrado, nem dado e nem herdado. Ninguém queria cerrado, era ruim, era ácido, era infértil, era uma vegetação depauperada, terra erodida, ninguém queria cerrado. Aí a tecnologia tropical brasileira domou o cerrado e houve uma epopeia, uma saga extraordinária. Começaram com os gaúchos. Os gaúchos, para você ter uma ideia, até hoje, tem uma linha de ônibus de Passo Fundo para Balsas do Maranhão. Os gaúchos, que tinham pequenas propriedades e muitos irmãos, não dava para sobreviver, foram para a conquista do oeste brasileiro, no centro-oeste brasileiro. E foram, puxaram Paranaense, Catarina, Paulista, Mineiro, Nordestino, foi tudo, misturou aquele povo, tudo lá, criou um vigor híbrido, que o vigor híbrido é uma coisa de genética, né? As raças se misturam, sai um povo forte, que fez uma coisa espetacular. Então, foram para lá,
os gaúchos, todo mundo foi para lá, mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então nós criamos uma agricultura poderosa, Centro-Oeste, e para escoar, então, segundo problema, infraestrutura. E o terceiro ponto é visão comercial, que é o que o Cristiano está apontando aqui, né? Um país grande como o Brasil, não pode escolher cliente. Nós temos que estar aberto a todos os clientes do mundo. Então, tem essa visão diplomática de acordos comerciais que abram espaço para o nosso comércio. Para vocês terem uma ideia, hoje, Luiz, 40% do comércio de alimentos do mundo hoje, 40% acontece em acordos bilaterais ou bilaterais. 2 países fazem acordo para aumentar o comércio, para quê? Aumentar o comércio para ter riqueza, emprego, renda. Então, aumentar o comércio é fundamental para isso. Então, tem que ter acordos comerciais. Não temos nenhum acordo comercial relevante com grandes países. Então, esses 3 temas, tecnologia, infraestrutura e comércio, são pontos essenciais para a gente poder avançar. E todos eles embrulhados pelo mesmo papel, que é sustentabilidade. Sem o que, nada acontece. Então, tem esperança dessas 4 coisas que acontecer. Professor, a gente falou muito aqui da guerra e segurança alimentar, do cavalo passando e o Brasil se vai subir ou não vai nesse cavalo. Mas também queria puxar um outro ponto que vocês também abordaram, que é o impacto dessa guerra aqui no Brasil. No que a gente pode destacar que essa guerra mais impactou, né, aqui no nosso país? De que forma que nós estamos lidando com isso e se vai ter perspectiva? Porque é o que o senhor falou, né? A gente já está vendo, por exemplo, o acordo lá para a Ucrânia começar a exportar pelo Mar Negro, coisa que não estava fazendo. Só que a produção também já caiu. Enfim, quais estão sendo ainda esses impactos principais aqui para a gente, para a nossa vida do dia a dia? Então, tem os efeitos positivos e negativos ao mesmo tempo. Quer dizer, uma guerra é sempre negativa, de qualquer perspectiva, mas o fato é que os preços, tanto dos produtos finais quanto dos insumos, subiram muito. Então, os custos de produção, ou melhor, as margens de produção médias reduziram. Você vê fertilizantes e defensivos, tiveram casos aí de dobrarem o preço, triplicarem, quadruplicarem em alguns casos. Isso é muito ruim, dá uma confusão geral, uma tensão com os produtores rurais, começa um a acusar o outro, é um negócio muito complicado. Mas o que a gente tem dito é que nós não vamos voltar tão cedo para os preços anteriores do conflito. Nós vamos estar temos um outro modelo aí de custos e de produção. Tem os picos dos preços das commodities que vão continuar em preços bons, mas também tem um custo de produção muito alto. Então esse é o desafio do lado de cá. Quem conseguir ter mais tecnologia, mais eficiência gerencial, um pouco de sorte com São Pedro, etc., vai ganhar dinheiro. Mas não é muita gente que consegue. Quer dizer, muita gente assim, nós temos 4 milhões e meio de propriedades, deve ter 1 milhão de produtores que estão no jogo, estou arredondando os números aqui, uns 300 mil que fazem o jogo broto, deve ter uns 50 mil que são realmente a Fórmula 1 da agricultura brasileira. Esses 50 mil vão conseguir, vão se virar e vão conseguir. E eles são mais da metade da exportação do país, né? Então, os números, essa coisa da concentração também está na agricultura, infelizmente. É assim, mas o que eu acho que é mais importante para responder a sua pergunta é o seguinte, o que é um pouco o que o Roberto falou. Voltou esse negócio sobre a segurança da produção, o que está se constituindo hoje como safe shore, near shore, whatever shore, que é o quê? A gente estava globalizando desde os anos 90, você comprava onde tivesse o preço melhor, fosse do outro lado do planeta ou não, e agora, em função das questões de segurança, de alinhamento político, de simpatia, logística, talvez seja melhor você trazer o seu fornecedor para mais perto, ou para um ambiente mais seguro, seja lá o que isso signifique, ou seja, tem uma retomada de um processo de industrialização, que é uma conversa bem antiga nossa brasileira aqui, que assim, o Brasil foi, do ponto de vista da manufatura, ele foi desindustrializando, né? O PIB industrial manufatureiro brasileiro há 30 anos atrás era 23%. Hoje é 11%. Então, a indústria de manufatura não tem mais condição de competitividade no país. E tem tendência a cair mais. E agora começou um processo de revisão disso. Então, assim, é um processo de Estado. No nosso setor, para dar um exemplo vivo do que eu estou vivendo agora, o governo chamou a gente lá e falou assim, o que tem que fazer para ter uma empresa ou algumas empresas de ingrediente ativo no Brasil? Ingrediente ativo é gente que pensa novas moléculas que vão servir de produtos defensivos
que geralmente a pesquisa é feita na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, não aqui. Pergunta 1. Pergunta 2. O que tem que fazer para fazer os produtos comoditizados no Brasil? Aqueles que todo mundo já faz, mas que são mais baratos, já estão pós-patente, mas que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, glifosato, que é um herbicida super importante, usado há 70 anos. Não tem fábrica de glifosato no Brasil. Dá para ter? Aí eu fui lá responder com as minhas respostinhas de sempre, que eu falo há 30 anos. A carga tributária, o custo do trabalho, a infraestrutura, choramingando. Ele falou assim, tudo bem, isso aí tudo eu já sei. Mas e do ponto de vista técnico das empresas, o que precisaria? Vamos supor que a gente resolva o problema brasileiro. Custo Brasil. Aí eu não sabia a resposta. Aí eu voltei para dentro e falei, pessoal, o governo me perguntou um negócio que eu não sei responder. Por exemplo, dá para a gente trazer fósforo amarelo da China e processar aqui, que a nossa energia é mais barata que a deles? Quanto custa trazer fósforo amarelo para fazer glifosato, glufosinato, mancozeb, que são commodities herbicidas agrícolas? Não tenho ideia. Então agora a gente começou a estudar isso. Porque você pergunta para os presidentes das empresas, o presidente da BASF, da Bayer, da Syngenta, da Corteva, presidente, cara, CEO. Só dos 6 que eu perguntei, um deu a resposta. Falou, com a minha experiência de 35 anos, eu acho que é por aqui. Então não sabemos. Nós não sabemos. Então nós vamos saber. E eu acho que isso está acontecendo em várias outras áreas da economia. A pessoa falou, bom, precisamos trazer fábrica para cá. Precisamos trazer de volta a manufatura. E aí, de novo, nós vamos ter responsabilidade, competência, rapidez, inteligência para fazer isso ou não vamos? Porque o mundo está empurrando o Brasil para fazer isso. Eu acho que esse é o ponto mais essencial do momento para se resolver. Roberto, o professor Christian falou agora aí que a concentração, que é um problema brasileiro, também existe, né, nesse setor, e falou dos grandes produtores, que são aqueles que, independente do que aconteça, vão acabar se adaptando e vão continuar seguindo. E o pequeno produtor, Roberto? Essa é uma conversa muito importante, na qual eu estou metido há mais de 50 anos, por razões que eu vou explicar. Com a economia globalizada, o que aconteceu é que a margem por unidade de produto foi diminuindo. Em qualquer atividade, na agricultura mais do que em qualquer outra, por causa da volatilidade dos preços. Então a margem está diminuindo. De modo que a renda na agricultura só se faz na escala. Não adianta vender 10 sacos de soja, ganhar R$1 em cada saco, não vamos. Se eu vender 5.000 sacos de soja e ganhar R$1 em cada um, eu sobrevivo. Então o negócio da escala é importante. Ora, o pequeno produtor não tem escala, por definição, ele é pequeno, jamais terá escala. Então ele está condenado. Está condenado. Se for para a Europa, na Ásia, mesmo nos Estados Unidos, o pequeno produtor ele é hoje um tomador de subsídios, porque a política comunitária, para manter o cara vivo, para ter segurança alimentar, paga subsídio para ele. Aqui não tem subsídio. Então, aqui o pequeno produtor está condenado. O Christian perguntou um negócio, a Embrapa fez um estudo recente, dos 5 milhões de produtores brasileiros, 4 milhões estão passando fome. Não produzem para eles. Por quê? Não tem tecnologia, não tem crédito, não tem o tiro de propriedade da terra. Não tiro de propriedade, não pode ter crédito, porque o financiamento no banco, o banco está com a garantia real. Então, são fatores que impedem esse pessoal de vir ao mercado. Qual é a solução? A solução é cooperativa. Cooperativa é uma doutrina universal, baseada em princípios e valores universais. Mal comparando, o cristianismo é uma doutrina, o instrumento da doutrina cristã é a igreja, o cooperativa é a cooperativa. A cooperativa é uma empresa baseada em valores e princípios, que faz com que os pequenos, no seu conjunto, tenham escala. Então, a solução para o pequeno produtor no Brasil, já que não tem subsídio, não tem dinheiro para subsídio, é o cooperativismo. Então, é uma doutrina que está crescendo no Brasil. É complicado, é doutrina. Tá certo? Então, você tem que conhecer a doutrina, os valores, os princípios, para se adaptar à doutrina e assumi-la, e ser seguidor daquela doutrina. Né? Então, o cooperativismo, enquanto doutrina, ele, de certa forma, ele reflete a realidade local onde o cooperativa está inserida. Se tiver uma realidade em que haja o espírito associativo, a cooperativa vai bem. Se não há, vai mal. Então, onde a cooperativa vai bem no Brasil? Vai bem no Sul, no Sudeste, onde tem uma importante origem italiana, alemã, japonês, né, russo, holandês. Esse povo tinha
no seu DNA a informação do cooperativismo. Então, essa região foi muito bem. Agora está crescendo no Centro-Oeste, no Nordeste, por causa da migração do Sul. Essa conquista Centro-Oeste foi feita por gaúchos, catarinas, paranaenses, paulistas. Então, estão levando a ideia do cooperativismo, mas é mais lento, porque é uma região com menos cultura associativa, além do que são grandes produtores, precisam menos da cooperativa. Mas, então, é uma conversa, que ficar até depois da manhã mostrando para você sobre o que fazer com o pequeno produtor. Mas a solução é o cooperativismo, que é uma doutrina inclusiva, traz quem está fora para dentro do mercado. Como? Com tecnologia, com insumo adequado. Ele vai dizer, não, você precisa comprar esse adubo, não aquele lá que o vendedor quer vender para você. O produto você fala, aqui não é algodão, aqui é mexerica, tem que plantar, ou é gergelim. Então, a cooperativa dá o pacote tecnológico e agrega valor à produção final. Então, é um mecanismo que permite ao pequeno produtor vir para dentro. Só que, como está levantando a mão, filha? Só terminar aqui. Sendo doutrina, né, implica um conhecimento, digamos, teórico. Né? Então, a cooperativa, a solução é. Mas quem não sabe o que é cooperativismo, não sabe que a cooperativa é a solução. Então, o papel do Estado, nesse caso, é fazer proselitismo, explicar o que é cooperativismo, como funciona, para as pessoas saberem que é alternativa e aí quererem uma cooperativa. A cooperativa, para dar certo, tem que ter 3 condições básicas. Primeiro, tem que ser necessária. Se o cara não sabe o que é, não é necessário a cooperativa. Né? Segundo, é uma empresa. Tem que ter resultado positivo. Terceiro, tem que ter liderança que permita o processo avançar. Vamos dar uma pergunta lá? Vamos abrir, na verdade, aqui. Quem tiver perguntas e quiser colaborar aqui, por favor. A gente está conversando aqui sobre falando do pequeno produtor, mas só o café. Nós estamos acompanhando aqui a questão do pequeno agricultor e conversando aqui entre nós, né, qual o papel da agricultura familiar na questão da segurança alimentar brasileira, porque nós sabemos que a agricultura familiar tem um papel importante aqui no Brasil. Então, gostaria de saber como vocês veem essa questão. É isso mesmo. No Brasil, essa coisa de agricultura familiar, pequeno, médio, grande, é uma bobagem. É tudo agricultor, né? Tudo agricultor. Então, ninguém fala pequeno dentista, grande dentista, tudo dentista, né? Tudo advogado. Então, o que tem que haver são políticas diferentes, porque são pessoas diferentes, com níveis diferentes de tecnologia, de produtividade, de acesso à educação, etc. Então, o pequeno produtor, que tem uma contribuição enorme para a alimentação brasileira hoje, feijão, por exemplo, frutas, café, são produtos que o pequeno produtor pode ter, porque precisa de uma escala menor. É um produto de valor agregado mais alto. Horticultura, é tudo pequeno produtor, né? Porque você, com área pequena, consegue fazer renda grande. Então, o pequeno tem um papel muito grande, sobretudo nessa área de hortifruti e alguns grãos como feijão, basicamente. É muito importante o papel deles. E se soma ao mesmo processo de segurança alimentar brasileiro. E global. As cooperativas brasileiras respondem hoje por 54% da população brasileira. 54%, já mais da metade. E 80% dos cooperados são pequenos e médios produtores. Então, a cooperativa dá ao pequeno acesso ao mercado interno e também externo. Porque é o único mecanismo, digamos, privado, que permite ao pequeno acessar mercado interno ou externo em igualdade de condições com o grande, que não precisa de cooperativa. Respondi? Obrigado. Posso fazer um pequeno comentário aqui? Por favor. Nós realmente temos um problema. Primeiro que é isso mesmo, esse negócio de pequeno e grande, então ele ganha um caráter meio um contra o outro, não? Às vezes até num discurso ideológico, o pequeno é o grande herói da agricultura. Não tem nada disso. Agricultor é pequeno, médio ou grande, tudo é a mesma coisa. O problema é a renda. E o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil em particular é que a renda caiu mesmo, caiu em geral. Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo isso, é um exemplo que eu vou dar vivo, Roberto, até trazer para o debate aqui nosso depois, para ver como fazer. O pessoal de hortifruti não está conseguindo preço para conseguir vender aquilo que já produziu. Então, o jeito de produzir agrião, produtor tradicional de agrião. E nesse momento atual, ele não está conseguindo preço, então ele está jogando fora. Porque não tem preço. Quando chegou lá para vender, não paga nem o que ele gastou, então ele vai parar. Então, várias empresas estão se juntando num projeto ainda médio, porque não vai resolver o problema do país, mas para garantir
a compra desses produtos que inclusive são perecíveis, né? Um agrião depois de 2 dias não serve mais para nada. Então estamos comprando em toneladas. Você vê, R$8.000 a tonelada. Algumas empresas se juntaram, a CropLife também entrou. Para que esse escoamento continue. O que acontece? A gente compra e é distribuído para quem não consegue comprar. Quer dizer, não é só o problema de quanto custou para ele produzir, é também de quem pode comprar. Não é só o supermercado, é o cidadão comum. Então, está sendo distribuído direto para as pessoas mais carentes. Então, acho que isso é uma questão que me parece emergencial, da conjuntura do nosso tempo, que incorpora muitos pequenos produtores que não estão em cooperativas, e a construção da cooperativa é quase uma obviedade, mas ela não é fácil para todo mundo, não é um sistema simples de se construir. E esse é um problema que a gente ainda não sabe como resolve, porque a solução é o aumento da renda média do cidadão. E o aumento da renda média do cidadão é desenvolvimento econômico. Não é bolsa, não é trabalho, nem emprego, mas a palavra emprego já ficou velha. É trabalho. Né? Nós estamos ainda na época do discurso do sindicalista. Porque tem que ter emprego. Não tem mais emprego. Tem que liberalizar o trabalho. As pessoas podem ter 2, 3 trabalhos, diferentes rendas, para poderem, e tem que ser mais flexível. E o desenvolvimento tem que acontecer, porque isso vai fazer com que ele possa comprar o agrião do sujeito que não consegue mais vender. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Eu não tenho a solução, acho que ninguém tem, mas é uma realidade que o pequeno produtor, principalmente de hortifruti, que é o produto mais perecível, está vivendo. E ele é resultado desse quadro de desestabilização que a gente está vendo aí dos últimos 2 anos, porque em 2019 não tinha esse problema. Agora tem. Então, só para dizer que estamos todos diante de um desafio comum. Né? Só para complementar que o Cris deu o exemplo do agrião. Né? Vou dar um outro exemplo, que é fruticultura. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de frutas. 3º. E frutos tropicais é o 1º. Mas é o 23º vendedor de fruta para o mundo. O que acontece? Que são o 3º, por que não podemos ser... Nós somos o 1º de soja na produção e no comércio. Café, açúcar. Por que fruta nós somos o 3º e somos o 23º exportador mundial de fruta? Porque falta uma estrutura. E falta tudo, na verdade, fruticultura. O fruto é perecível. Então tem que ter armazém de frio, caminhão frio, navio frigorífico, tudo tem que ser uma coisa. E tem que ter tecnologia. Fui procurado há poucos dias atrás por 2 produtores de pêssego de Jarinu, que é aqui pertinho de São Paulo. 2 jovens, extraordinários. Confesso que eu até emocionado com os 2 jovens. São produtores de pêssego e atemoia. Eles estão exportando para a Europa pêssego. Se viraram lá com o Sebrae e tal, exportaram, foram atrás e resolveram as coisas dele. Pode ser um modelo espetacular para todo mundo produzir fruta. Sabe qual é o problema deles? Eles dependem de variedades e técnicas que a Embrapa desenvolve lá em Pelotas, que é a unidade da Embrapa que cuida de fruticultura temperada, né? Aqui para Jarinu. Então eles estavam com medo que a Embrapa ficasse sem recursos para gerar tecnologia para produzir pêssego. Você vê, gente humilde, pequeno, mas que sabe que sem ciência não vai para frente. E o pequeno, em geral, não tem acesso à tecnologia, Luiz. Para dar um exemplo para você, mais um exemplo. Temos, acho que, mais uma pergunta aqui. Obrigada. Oi, eu sou a Karina, do 7º semestre de jornalismo. Como o Lula pode dialogar atualmente com o agronegócio para angariar apoio perante o crescimento trazido no governo Bolsonaro? Eu não ouvi a pergunta. Mais devagar mesmo. Eu tenho 80 anos, esse negócio de máscara, né, gente? Como o governo Lula pode dialogar atualmente com o agronegócio para angariar apoio perante o crescimento trazido no governo Bolsonaro? Falando desse cenário eleitoral aí. É para você que é cientista político. Vou tentar responder de um jeito bem pouco emocional, né? Que o ambiente está muito emocional. A gente tem que tentar avaliar com dados e fatos e tal. Assim, primeiro, o que está acontecendo no Brasil é muito ruim. Essa coisa fla-flu que virou a política brasileira é muito danosa para todo mundo. O ministro Roberto foi ministro da Agricultura do governo Lula, então ele sabe o que é trabalhar no governo Lula, com o PT, com
a aliança que se construiu naquela época. Era outro país, já fazem 16 anos, o ministro saiu, mas... 20. Eu acho o seguinte, o discurso geralmente não se pratica, nenhum dos lados. Né? O que se fala, as bravatas que se colocam na mesa, depois não se praticam tanto quanto se fala. E espero que não sejam praticadas mesmo. Então, hoje, a gente tem, em função desses alinhamentos, dessas simpatias que o candidato hoje de oposição busca, botar bonezinho do MST, relembrar o Setembro Vermelho, anunciar que propriedade intelectual não é importante, quer dizer, que você não tem que pagar royalty para quem tem tecnologia em semente, promover produção on-farm de biodefensivo sem regulamento, tributar a exportação, reaparelhar a Anvisa e dificultar a aprovação de novas tecnologias. Tudo que eu estou falando, tem uma lista de coisas. Assim, por exemplo, são muito nocivos para o desenvolvimento que a gente está pregando aqui. Então, isso é um do lado. O outro lado, quer dizer, não vou dizer que o governo Bolsonaro é uma maravilha, que fez tudo pela agricultura, mas a ministra Tereza Cristina foi uma boa ministra. Né? E é no governo Bolsonaro. Então, tira o Bolsonaro e põe a Tereza. O que ela fez? Ela trabalhou de uma maneira que foi tirando os problemas que a gente tem, muitos problemas que a gente tem, que não são poucos, continuam existindo alguns, da agenda. E o resultado estão aí nos números. Né? Aprovação de tecnologia, respeito à propriedade intelectual, distribuição de posse de terra, como nunca se fez na história desse país, para usar uma expressão conhecida. Nesse governo, se deu a terra para o pequeno produtor na região amazônica. Nunca se fez isso em outros governos anteriores, nem no do Roberto. Então, quem distribuiu terra foi esse governo. Não distribuiu, deu a posse. Né? Assim, investimento em tecnologia, para ficar nesse exemplo, em 2012... então Monsanto fez o maior centro de tecnologia de estudo de sementes de milho e soja em Petrolina. Ele foi todo destruído pelo MST. Destruído, quebrado. Quebrado de pegar fogo. Ninguém foi punido. Então, a empresa falou, nunca mais eu ponho dinheiro nesse país. 10 anos depois, eu fui visitar agora o centro de Petrolina, foi reinaugurado pela Bayer, porque a Bayer comprou Monsanto, eles refizeram o centro. Está lá o maior centro de tecnologia de semente de soja e milho do mundo, para o mundo tropical. É aqui que eles vão fazer, estão fazendo cruzamento de sementes para ter a melhor soja, o melhor milho do mundo, feito aqui, para a agricultura tropical. Eu perguntei ali para o pessoal, escuta, você não tem um pouco de medo que pode acontecer no futuro? Eu falei assim, temo. A gente tem medo, porque assim, eu não acho que vai acontecer nada, sinceramente, mas olhando para o passado, pode ser que algum aventureiro, algum propagandista, algum engraçadinho queira ir lá quebrar de novo o instituto que era da Monsanto e agora da Bayer. E nesse país não tem mais tempo para isso. Não temos mais tempo não dá mais para pensar nisso. Se a gente quer pegar esse cavalo encilhado aí, a gente tem que virar essa página. Então assim, não vamos personalizar a resposta. Vamos pensar que um governo é formado por milhares de pessoas. E se a gente quiser dar prioridade à produção de alimento, a tudo isso que a gente falou aqui, alinhamentos pragmáticos no mundo, com regimes que estão fazendo coisas que são do interesse do país, da prosperidade brasileira, a gente tem que pensar bem o que vai fazer. Porque o discurso da oposição é um discurso, a princípio, o discurso não é um discurso muito saudável para o agronegócio como ele está hoje. Mas pode ser que depois ele mude de ideia, porque ele já fez em outras passagens da história. Mas acho que com isso eu consigo responder uma parte da pergunta, né? Roberto, a gente está se encaminhando aqui já para o final do nosso evento aqui, mas queria trazer uma questão que foi trazida aqui por uma internauta, está nos acompanhando aqui pela nossa transmissão na TV Mackenzie no YouTube. No momento que você falou em que tudo tem que passar pela sustentabilidade. É a Maria da Graça Lopes. Ela pede aqui uma palavra sua sobre isso, sobre essa conscientização interna e externa sobre sustentabilidade, a partir daquele momento que você falou que qualquer coisa que for feita tem que ser seguindo essa diretriz. Sustentabilidade hoje é um fator de competitividade. Ou você tem uma produção sustentável, ou o mercado não aceita o seu produto. Então é questão crucial para você ser competitivo. Agora, sustentabilidade, como todo mundo sabe, é uma mesa de 3 pernas. A perna econômica, a social e a ambiental. Então, com essa característica tem que ser considerada, olhando os 3 temas com igualdade de tamanho e de demanda.
o que acontece é que, geralmente, as pessoas pensam que sustentabilidade é só o meio ambiente. E não é. Então, tem que ser tratado com esse critério do tripé, com as pernas do mesmo tamanho, para que a sustentabilidade seja efetiva. E o que acontece, infelizmente, é que o comércio é a mola propulsora das regras de progresso do mundo todo, né? Então, muitas vezes, o tema sustentabilidade é arguído pela vertente ambiental como um fator negativo ou positivo para quem produz. Então, vou voltar a um tema que eu falei aqui. Desmatamento ilegal na Amazônia. Crime. É crime, não tem o que discutir, tem que punir o criminoso, né? E a agricultura brasileira é sustentável ao extremo. Os números que eu passei aqui provam aquilo, para ficar dando número até depois da manhã. Mas nós temos uma agricultura sustentável. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe. É sustentável. Mas o crime cometido pelo desmatador ilegal é usado pelo concorrente como um elemento que destrói a credibilidade do agro brasileiro. Então, não sei se eu consigo explicar direitinho, mas é um argumento. O meio ambiente é um argumento legítimo, tem que ser tratado, a sustentabilidade tem que ser tratada, mas não pode ser usado como critério exclusivo, de exclusão comercial, porque aí é falso. Aí está usando uma barreira não comercial para impedir um comércio adequado. Então, sustentabilidade, para ser claro, não há competição sem sustentabilidade. Mas não pode ser só ambiental. E o ambiente não pode ser, sendo uma coisa tão importante para o mundo inteiro, não pode ser usado como argumento ou como elemento de caráter comercial, de exclusão comercial. Temos mais uma pergunta, Valéria? Eu acho que entra muito nisso que a gente estava falando. A gente tem uma preocupação hoje em dia, aqui no Brasil, com o ESG, que nada mais é que uma sigla importada, né, que é essa preocupação social, ambiental e de governança. Então, eu queria saber se realmente, se a gente tem essa pretensão, aliás, se a gente tem que desenvolver essa pretensão de estar se desenvolvendo nos próximos 15, 20 anos, se a gente também tem essa preocupação crescendo dentro dos grandes produtores e de tudo isso que a gente precisa desenvolver para estar nesse caminho de desenvolvimento, assim, além do Brasil. Posso começar? Não, eu acho que é importante dizer o seguinte, seja a agenda sustentável ou a nova, ou talvez a agenda paralela ou combinada do ESG, eu quero dizer para você assim, de uma forma geral, sempre há problemas, o agronegócio brasileiro se desenvolveu já de forma sustentável. Posso fazer uma lista aqui de coisas que já são feitas pelo produtor rural, na média, que já demonstram, inclusive seguindo a legislação brasileira, Código Florestal, que já demonstram que é sustentável. Mas, mais do que isso, ninguém racional pode ser contra uma agenda sustentável. Se alguém for, tira da frente, não dá para não ser, porque é óbvio, os recursos são finitos, o planeta é um só, a gente tem que tratar os recursos finitos de forma mais inteligente. Então, questão da energia, questão da água, questão da terra, etc. Dito isso, tem o jeito certo de fazer esse processo acontecer, né? Tem jeito certo e o jeito errado. Me parece que hoje o jeito errado está se impondo. O que eu quero dizer com isso? O Green Deal europeu, um pacto verde na Europa, que está servindo como agenda de referência mundial para tratar dessa questão, incorporando inclusive termos de ESG, está sendo feito de uma maneira pouco democrática e pouco pragmática. Então, você falar para um holandês, que é o que aconteceu um mês atrás, que está lá 10 gerações produzindo leite, que a partir de amanhã ele tem que fechar a fazenda dele, que ele vai receber uma indenização e fechar a fazenda e parar de produzir porque a quantidade de nitrato que ele está produzindo do excremento dos animais está poluindo as águas, não me parece a maneira mais inteligente de fazer o seu serviço. Não é possível que o homem chegou na Lua e não consegue encontrar uma tecnologia que faça com que esse sujeito que produz leite lá consiga lidar com aquele nitrato. Não é possível. Então, assim, essa coisa meio bom-mocista, comportada, autoritária, em favor da vida, tem que ser contida. E a gente tem que dizer o seguinte, existe uma agenda universal de sustentabilidade, existem métodos mais inteligentes que passam por um phasing out, que esse holandês vai ter que passar. Daqui um dia talvez ele consiga, talvez até ele feche a propriedade dele, mas não vai ser de um dia para o outro.
só porque o parlamento decidiu, porque ele recebeu uma ordem do Parlamento Europeu e o Parlamento holandês decidiu. Isso está acontecendo no mundo hoje e nós estamos importando essa agenda no Brasil. Isso é que não pode acontecer. Então, assim, de novo, sim, ESG, sim, sustentabilidade, a produção agrícola está seguindo essa agenda, tem toneladas de dados que comprovam isso, há problemas a serem enfrentados, sim. No entanto, de que maneira? Qual é o caminho que vai ser seguido para chegar naquele objetivo? Não é nesse que está sendo proposto pelos europeus, isso eu te garanto. Te garanto, não vai acontecer, não vai dar certo. É a marcha da insensatez que está acontecendo hoje. O ESG é o upgrade da sustentabilidade, é uma aperfeiçoamento da sustentabilidade. E é muito bom. O que não pode é empresa se enquadrar no ESG para ter um selo de qualidade. Esse é o problema. Ninguém inventar um fantasia porque é bonitinho, porque agora eu sou melhor do ESG. Então, precisa tomar cuidado com a legitimidade do tema, que é importante, e o uso inadequado dele. Ó, estamos nos acréscimos aqui do nosso... Mas temos uma pergunta aqui. Por favor, Matheus. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de dizer que eu reconheço muito a importância desse tema, porque eu sou do interior de Bauru e nessa revista aqui vi vários colegas da minha outra instituição antes de transferir para cá, então, muito bacana isso. Gostaria que vocês destacassem a importância do agronegócio, mas muitas vezes é um setor que é taxado como o que desmata ou que não é sustentável. Então, o que fazer para tirar essa imagem de algumas pessoas? Comunicação. Essa é a questão. Quer falar, Cristian? Qual é o seu nome mesmo, filhos? Matheus. Ô, Matheus, a tua pergunta me incomoda há 40 anos, viu? Você quer saber? Realmente há 40 anos. A gente tem uma incapacidade muito grande de comunicar essas belezas que o brasileiro tem. Né? A gente sempre fala para a gente mesmo como nós somos bonitinhos, interessantes, simpáticos e tal, mas não somos capazes de falar para o resto do mundo. É uma incompetência nossa. O que a Mônica fala em Ribeirão Preto, esse evento aqui está linkado nessa questão. É formar gente com a cabeça capaz de comunicar adequadamente. Eu, 40 anos, fui presidente de várias áreas de classe, tentei, não conseguia avançar até aqui, há uns... Quando, Mônica, foi o Sou Agro, bem? 6, 7 anos atrás? Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu lançei um programa chamado Sou Agro. E aí, eu fui atrás de instituições ligadas ao agronegócio para financiar um projeto que desenvolvemos e que tinha o Lima Duarte como ator, uma moça, como é que chama aquela moça bonita mesmo? Giovanna Antonelli, linda. Né? Então, eu vou pegar esses dois atores respeitados e admirados no Brasil e fazer um programa com eles. De fato, foi maravilhoso. A Giovanna Antonelli abria a geladeira e falava, olha a minha fazenda aqui. Aí tinha um negócio de suco de laranja, mostrava o laranjal, né? Tinha um bife, mostrava o boi. Aí foi no quarto dela, olha meu plantão de algodão, era o lençol da cama. Né? Espetacular. Unindo o rural com o urbano de maneira exemplar. E o Lima Duarte também falava. Foi espetacular o programa. E eu queria fazer um projeto, custava 90 milhões de reais, fazer um projeto por 6 meses, para 2 de televisão, 6 jornais e 2 ou 3 revistas, não é mais coisas, em nível nacional. Bom, moleza. Fui falar com todo mundo, pessoalmente. Pessoal de máquinas agrícolas, bancos, defensivos, fertilizantes, trade, todo mundo que vive da agricultura, os caras vão bancar. Não. Eu arrumei o dinheiro nas cooperativas, na Única, que produz açúcar e álcool, na OCB, que são as cooperativas brasileiras, e uma outra empresa, acho que a Bayer pôs o dinheiro nesse negócio aí. Pode ser. Acho que a Bayer pôs o dinheiro. Eu estava no suco e açúcar. Ninguém de fertilizante, de máquinas agrícolas, trator, ninguém pôs um tostão. Por quê? Porque o conceito de cadeia produtiva não estava instalado no Brasil ainda. Né? O agro é o pedaço da cadeia produtiva. Eu sou produtor rural. Quando eu ponho uma semente de soja no chão,
Aquela emissora foi produzida por um geneticista, um cientista, que se formou numa universidade urbana. Se tivesse universidade urbana, não tinha aquele cara formando aquela genética para mim. Eu uso um trator que é fabricado numa fábrica urbana. Uma plantadeira, um arado, uma grade, uma carreta, um caminhão, tudo fabricado na cidade. O defensivo fabricado numa fábrica urbana. Fertilizante, fábrica urbana. Então, eu não existo na cidade. Quem dá um crédito para mim é um banco. O banco é urbano. Quem dá um seguro, o segurador que é urbano. Quem controla armazém, estrada, são empreiteiras urbanas. Então, eu, produtor rural, não faço nada sem a cidade. Eu dependo da cidade. Aí, com tudo isso que a cidade me deu, eu planto, cultivo e colho. Para onde vai minha produção? Vai para uma fábrica de alimentos, que é urbana. Vai ser embalagem feita em fábricas urbanas. Vai para o supermercado, que é urbano. Vai para o porto para exportar, que é urbano. É litoral, mas é urbano. Quem faz os contratos? Advogados urbanos. Então, eu não faço nada. Não tem a semente. Se não for cidade, depois que eu colho, eu não faço nada se eu não tiver para quem vender, que é urbano. Então, eu dependo da cidade para produzir e para comercializar. E a cidade não vive sem mim. Fica pelada e morre de fome sem mim. Então, esse conceito da integração urbano-rural é que é essencial. Não conseguimos ver no Brasil ainda, filho. Não conseguimos, então, essa comunicação da relação urbano-rural é que é um... Nós brigamos, a Mônica, lá em Ribeirão Preto, a Valéria, o Christian, eu há 40 anos, talvez 50. Não conseguimos mostrar para o consumidor brasileiro que ele depende do agricultor, que depende do consumidor. Não quero falar sobre isso, que isso é minha coisa que me irrita, mas vou contar uma história para vocês. Tem uma atriz francesa que chama Catherine Deneuve, uma atriz, uma diva do cinema francês, uma mulher maravilhosa. Foi a segunda paixão da minha vida. A primeira foi a Audrey Hepburn, que era menorzinha, um pouco, era mais o meu número. Assim, mas mulher maravilhosa, linda, e uma atriz fantástica. E há alguns anos ela ganhou o maior prêmio do cinema europeu. Ganhou um prêmio chamado Molière, o maior prêmio do cinema europeu. E um repórter pegou isso, e ela dedicou o prêmio aos agricultores franceses. Então, rapaz, mas como uma diva como você, mundialmente famosa, dedica o seu prêmio aos agricultores franceses? Ela respondeu: e como é que o senhor acha que eu estou viva e alimentada e vestida? O senhor está anotando a minha entrevista no seu caderno? Papel não nasce na papelaria, nasce quem planta a árvore, que é o agricultor francês. Eu estou vestida, calçada, o sapato não nasce na sapataria, nasce num pasto. Depois você come churrasco, faz o sapato, faz cinto, faz instrumento de automóvel. Então, ela, uma atriz francesa consagrada, mostrou para um jornalista francês, supostamente culto, que ele não estaria vivo se não fosse agricultor francês. Eu fiquei com inveja dos franceses, tem uma mulher daquela falando aquela coisa espetacular, né? Mas é isso que nos falta, esse conceito de integração rural-urbano, que são dois braços do mesmo corpo, o corpo do povo. Tem que fazer isso. Me ajuda nesse negócio, filho. Ajuda nisso. Dá tempo ainda falar uma palavrinha? Não, eu queria só chamar a atenção para o... É que já está muito em cima. Ah, tá. Nós conversamos por lá fora, bem. Nós conversamos por lá fora. A gente alonga aqui fora do microfone, então. Obrigado, pessoal, a todos que participaram aqui. Obrigado ao professor Christian. Obrigado ao Roberto. Obrigado, Luiz. A Bag e ao Mackenzie. Obrigado ao Mackenzie. Obrigado a todos. Oportunidade. Foi um grande prazer. A gente vai só anunciar uma coisa. Bem, temos um anúncio aqui. Mais uma vez quero agradecer a todos, Christian, Roberto, Luiz, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pela internet. Roberto, eu chequei rapidamente, o Sou Agro foi agosto de 2011. Né? Nossa. Então, gente, a vida passa rápido, a gente precisa de ajuda. A informação vocês vão receber, então, vai estar na nossa página, é que nós vamos conseguir fazer um evento bem bacana, que é a retomada das nossas visitas para os estudantes de jornalismo. Então, a gente vai soltar, vejam o regulamento, é um programa bem legal, com um apoio grande aqui da Crop Life. Então, participem. Quem já participou, né, sabe que vale muito a pena. Então, para a gente não estender mais, aqueles que nos acompanham também, a gente vai abrir inscrição
e vai levar vocês para uma jornada de imersão, de muito conhecimento e aprendizagem no agronegócio. Muito obrigada, saúde para todos, um abraço e até a semana que vem, dia 25, com mais um evento, às 19 horas. Obrigada, gente, um abraço. Obrigado muito.